aí pessoal, chegamos ao início do fim da nossa trilha. Esse primeiro vídeo da unidade vamos fazer um remember do que vimos até aqui. Primeiro vamos repassar por todo o projeto, relembrando o que foi feito até esse momento. Nessa última unidade vamos ver alguns conceitos avançados de responsividade, fontes customizadas e também unidades relativas. E tudo isso mesclando com o que já aprendemos até aqui. Então, vamos nessa! Bom, bem-vindos aqui ao primeiro vídeo da unidade 4. Nesse vídeo aqui vai ser uma revisão, né? Uma olhada para o todo do que a gente fez até aqui, para ir para a última parte da nossa trilha, que é bem focada em responsividade, né? Que é o que a gente vai ver em breve. Então, vindo aqui para o projeto, se a gente ver aqui o nosso projeto, né? Visualmente, o que nós implementamos, quais foram as funcionalidades implementadas, né? A gente tem aqui um logo clicável que manda para nossa home, nós temos um link em produtos que faz uma âncora, né, para a seção de produtos, temos um preços que é só um link placeholder, uma telinha de contato que nós fizemos e um linkzinho também só de mostra, né, só para montar a estrutura. Daí depois a gente tem aqui um banner, né? Um bannerzinho com as imagens, um fundinho com a imagem. Temos algumas seções mais parecidas, né? Então temos a seção de produtos, uma seção também de perguntas frequentes com um elemento diferentezinho aqui, né? Que abre e fecha o conteúdo dele. Temos mais uma seção de depoimentos e no final o nosso rodapé aqui também com alguns links, algumas navegações. Aí a página, a estrutura tanto do cabeçalho quanto do rodapé, eles replicam aqui na área no contato. E aqui um formulário para a gente preencher aqui. Nós fizemos também alguns posicionamentos, tanto da label com cada campo, né? Com cada inputzinho aqui. Beleza? Então assim, visualmente, isso é o que a gente tem, né? Então agora vamos olhar para código. E é o código, vamos tentar fazer o exercício de linha do tempo, né? Vamos tentar vir passo a passo. Então a gente começou montando a estrutura base do HTML, nós vimos o que significa essa marcação, essa declaração do doctype, tá falando ali que é a última versão do HTML que nós estamos utilizando. Vimos também que logo após o doctype a gente abre, né, a tag HTML, e essa tag é para que os navegadores interpretem, entendam que tudo que está dentro do HTML é uma linguagem HTML, que é uma linguagem de marcação, não uma linguagem de programação. Vimos também que logo como tags, né, elementos filhos aqui do HTML, nós temos duas, que vai ser o head e vai ser o body. O head é uma tag onde a gente adiciona informações que não são visuais, né? Ele não está no corpo ali do documento do que a gente vê, mas ele adiciona diversas informações extras, né? Para que leitores de tela, outros tipos de mecânicas possam utilizar e melhorar, né? Como metadados para compartilhamento de tela por rede social, entre diversas outras técnicas, até mesmo para e-commerce, né? Lojas virtuais, conseguir linkar quais são as próximas páginas de produto. Então aqui a gente, mesmo não sendo visual, é uma tag, é uma estrutura onde a gente adiciona bastante informação, né, para o nosso site. E aí temos depois, como irmã, né, a tag body, que aí sim é onde tudo é mostrado, né? Aqui é onde tudo é visto pra gente, toda essa parte aqui, né? Toda essa parte que a gente vê do nosso navegador aqui, vai estar aqui dentro da nossa tag body, certo? E aí, como que a gente começou? Nós dividimos o nosso layout em 3 grandes blocos, começando por uma tag marcada como div, que é uma tag genérica, né? Que ela não tem uma semântica, ela não traz um significado, certo? E aí dentro dela, após essas marcações, nós fomos criando nossos elementos. Então começamos ali com o título, usando o H1, que é o título principal da página, e depois trocamos por uma âncora com uma imagem, para dar, né, o logotipo ali do nosso cliente, do Aromas Lanchonete.
Junto deles a gente montou também uma estrutura de link de navegação, lembrando que inicialmente o header era uma div, não tínhamos a nave, tínhamos o UL, então a gente não tinha essas marcações com mais significado, que é a semântica do nosso site, né? Que foi vindo no decorrer das nossas tarefinhas, dos nossos vídeos, viemos adicionando. Então, fizemos também algumas nossas sessões dos blocos, mas também sem trazer toda essa semântica, e a mesma coisa para o nosso rodapé, né? E aí, com o passar dos vídeos, a gente foi incrementando, foi populando mais aqui os nossos conteúdos. Então, dentro do trocamos a nossa div pela nossa tag header, que ela já traz esse significado de cabeçalho para os navegadores. A mesma coisa a tag nav, que já traz esse significado que a lista que está aqui dentro é uma lista de navegação. Trouxemos também a tag main. A tag main tem uma particularidade que ela é única por documento, né? Então uma tag apenas uma tag main por arquivo, e ela fala, né, tanto para o navegador quanto para os leitores, que o conteúdo dentro dela é o conteúdo principal daquela página. E dentro dela nós viemos conhecendo tanto a tag section quanto algumas outras novas. Então a tag section ela é uma tag de seção, então ela geralmente vem junto com um título. Nesse nosso caso do banner nós não colocamos, fizemos ela direta com a div, fizemos a seção de highlight, né, daquele bannerzinho. Depois a gente veio criando as seções de conteúdo mesmo, que é junto com a section, e agora já trazendo um título, né? Trazendo o título daquela seção, e junto um grupo de artigos. O article até a gente poderia ter feito de algumas outras formas, poderia ter sido uma lista, poderia ser alguns outros elementos, mas optamos pelo article por ser um conteúdo que pode ser reaproveitável, né? E aí dentro dele montamos aqui a nossa imagem com o conteúdo. Depois tivemos uma seção de perguntas frequentes, e aqui nós vimos dois elementos bem legais, bem interessantes, que é o Details e o Summary, e eles dão um efeitinho aqui de um acordeon, né? Então ele dá esse efeitinho de abrir e fechar aqui que a gente viu. A seguir a gente tem a sessão, né? Foi feita a sessão de depoimentos. Aqui também nós fizemos em formato de lista, mas semanticamente também poderia ser articles. Então aqui a gente só usou uma outra técnica para mostrar como que a gente pode agrupar, ordenar e organizar os nossos conteúdos dentro da nossa página. E aqui no final, né, o nosso rodapézão, que a gente colocou também, marcou as navegações aqui secundárias do nosso site. Aqui é muito quando você tem sites tipo e-commerces ou blogs ou algumas páginas assim que você quer ter bastante conteúdo externo, gerando engajamento, gerando relevância para o seu site. O pessoal chama de páginas satélites, né? Então são páginas que elas estão ali em volta do nosso conteúdo principal para trazer para cada vez que os buscadores procurarem ali algumas palavras-chave, a nossa página, né, o nosso site seja mais relevante e apareça cada vez mais no topo das pesquisas, né? E no final, só uma div usando também uma tagzinha que é pouco utilizada, que também não traz semântica alguma, ela é bem genérica, mas ela traz um efeito já por padrão dela, das fontes serem menores, né? Que é usado assim para textos legais, né? Que é até o que a gente utiliza aqui no final, para fazer só uma estruturinha aqui, um textinho aqui, junto com links dentro de um parágrafo. E na página de contato, né? Deixa eu até voltar aqui para o código. E na página de contato, nós aprendemos aqui, utilizamos as mesmas estruturas tanto do header quanto do footer. E dentro da seção principal, conhecemos o elemento de formulário, que é o form. Que conhecemos também a tag label, que junto com o seu atributo for, ela aponta para os inputs, né? Por um ID, por um elemento com ID. E isso aqui serve para a gente fazer, né, essa linkagem aqui, ó, quando eu clico na label,
ela seleciona e dá focus no input, né, no elemento que eu estou marcando com for. A mesma coisa para os elementos de checkbox ou de region button. Então a label ela faz esse link, né, por ela, para isso que usa o atributo for apontando para o ID do input que a gente quer. E um botãozinho aqui do tipo submit, só para a gente conseguir enviar o formulário. E a parte do formulário é bem simples, né? Então acho que essa primeira parte do HTML, que foi bastante coisa, que foi a estrutura inicial. Depois a gente partiu para o CSS, começamos a fazer o CSS direto aqui no head, utilizando a tag style, né? Então a gente fez o style e adicionou aqui o background color head, então a gente adicionou através desse style, a gente adicionou os estilos, e aqui é bom que a gente já relembra um ponto. O nosso body, ele tem se a gente vir aqui nos styles, global, o nosso body ele tem um background de acetato branco, né, adicionado o valor de branco, e ele acaba adicionando o valor vermelho, porque o elemento tag, ele é tão nosso seletor aqui abaixo, ele é tão específico quanto o nosso seletor na folha global do body, aqui, só que ele vem depois, e a forma do CSS aplicar suas regras é por, primeiro, o quão específico é a sua regra, né? O valor dela, qual que é o peso do seu seletor, e se os pesos forem iguais é o que vem depois. Então esse style ele acaba sobrescrevendo o valor que está aqui no globo. Se a gente colocasse esse globo, se a gente colocasse esse globo, por exemplo, abaixo aqui do style, e salvar, ele volta a ser branco, né? E aí a gente pode vir aqui até numa ferramenta que eu ia mostrar aqui. Eu já mostrei para vocês antes. Para outro uso daqui a pouco, se a gente vir aqui no body e ver, ó, ele mostra que o nosso body aqui do global, ele está sendo sobrescrevendo, né? Tá dando até um risquinho aqui no nosso fundo aqui do corpo do elemento, do nosso documento, certo? Então começamos por aqui no CSS, relembramos já que é o efeito, né? A renderização do CSS, a aplicação das suas regras é por efeito cascata. Então, abaixo, se tiver o mesmo peso de seletor, ele vai adicionar esse valor. E aqui a gente escreveu a primeira parte do header, e quando a gente criou o reset CSS, a partir disso, a gente parou de usar essa técnica direto no style, fomos para os elementos externos, que a gente faz esse link através da nossa tag link, dentro do elemento da nossa tag head, e aqui a gente passa o caminho. Então, como o index está aqui na raiz do nosso projeto, a gente entra, né, na pastinha styles e depois linka ele com o arquivo CSS que a gente quer. E aqui a gente foi quebrando por algumas funcionalidades, que é onde vem aqui alguma das boas práticas, né, da gente utilizar folhas de estilo menores e bem contextualizadas, bem sobre contexto, que ela vai ficar uma folha pequena, né, não fica uma folha grande. É fácil de a gente dar manutenção, é fácil da gente entender o que está fazendo aquelas regras. Então a gente já foi evoluindo o nosso projeto, linkando folha por folha. A gente poderia fazer isso tudo aqui dentro do Style, tudo dentro de um arquivo só, mas a gente já foi partindo das boas práticas do CSS. E aí depois a gente foi utilizando as classes, né? Começamos a fazer seletores através do seletor de tag, evoluímos para seletores de classe, depois a gente foi quebrando algumas regras, por exemplo, entendendo, né, o que uma coisa tinha parecido com outra. Então percebemos que todas as seções elas tinham um padding bem parecido, que seguia aqui o mesmo alinhamento. Então evoluímos para uma classe aqui, né, um valor de layout para a gente poder aplicar de forma organizada e flexibilizada, né, poder utilizar em todos os elementos. Fizemos uma técnica para alinhamento inicial, para colocar o logo do lado esquerdo e a navegação do lado direito, usando uma técnica com float e clear fix, né? Essa técnica é uma técnica já legada, que não é mais necessária ao grande suporte do Flexbox e do CSS Grid. Então a gente veio depois refatorando todo o nosso código que tinha, né, que era necessário esse clear fix, esse float,
e fomos trocando pelo conjunto de flex. Então a gente trocou o flex, aprendeu o agrupamento, as propriedades do flex e quais os seus valores de alinhamento. Então isso daqui já mostrou quão potente e mais fácil ficou você posicionar elementos na tela. Fizemos também, fizemos também a parte do CSS Grid aqui no nosso rodapé, mesmo sendo uma regra bem simples. Aqui foi para a gente pegar só o quão prático acaba sendo quando você suporta essas novas funcionalidades do CSS. Então aqui através de um display grid e uma linha de código aqui repetindo 4 colunas, cada uma com um frame, a gente já obteve esse mesmo resultado da colunagem, o que antes a gente precisava transformar os elementos em float, precisava adicionar um clear fix, fazer cálculo de tamanho, né? Quanto cada elemento pegaria aqui para não estourar, para não passar da página. Fizemos também um reset CSS, né? Usamos o seletor universal, que é o estrelinha aqui, né? O asterisco, para adicionar, para resetar mesmo, zerar 3 propriedades aqui que o navegador adiciona como padrão nos nossos elementos. E aqui a gente tem, acho que a finalização de um jeito bem rápido, assim, um overviewzão do que a gente fez até aqui. Mas ainda, se a gente parar, que eu falei, visualmente no desktop, pelo menos aqui até na minha tela, fica bem bonito, fica bem legal. Porém, se a gente começar a entender telas menores, a gente vai perceber que ele vai quebrando, né? Ele não vai ficando tão legal, né? Ele vai tendo alguns problemas aqui, que é o que a gente vai corrigir, que é essa questão da responsividade, né? Com os smartphones aí, da era de smartphones para cá, né? Onde a experiência e a usabilidade dos clientes ficaram muito mais na palma da mão, né? Do que tipo telas padrões, que é aqueles monitores quadradinhos. Hoje a gente consegue ter uma web, né? Ter um navegador rodando em qualquer tipo de dispositivo, qualquer tamanho. Então, aqui o que a gente vai fazer, o inspect novamente, quem estiver usando o Chrome, se vier aqui nesse íconezinho, ó, Toggle Device Toolbar, a gente vai ter essa tela que vai meio que tentar emular outras telas, né? Vai ir diminuindo e ficando um pouco mais prático da gente ver como que o nosso site é renderizado dentro de cada tamanho de device, né? De aparelho. E aqui a gente tem até uma lista, por exemplo, quero o iPhone 12 Pro, ó como ele fica. Se eu for pro iPad mini, ó como ele fica. Então, junto com essa ferramenta aqui, né, da gente conseguir ver as dimensões e emular tamanhos de tela, mais uma propriedade nova, não é nova, né, mas é uma propriedade nova que a gente vai aprender, né, dos Media Carries, a gente vai começar a tratar para cada quebra de tela aí, um jeito que fique de ótima experiência para as nossas pessoas, né, que estiver utilizando a nossa aplicação, no nosso site, e vamos validar, vamos fortalecer alguns dos conceitos do que a gente viu até aqui. Uou! Muito legal tudo que fizemos nessas 3 unidades, né? Depois de sintetizar todo o nosso trabalho, partindo da estrutura do HTML até layouts em Flexbox e Grid, na próxima aula vamos pôr a mão na massa para ajustar nosso conteúdo para qualquer tamanho de tela, nosso layout responsivo. Então, bora codar essa última etapa da nossa jornada? Até lá, hein?